Olá, hoje estamos aqui no segundo episódio do canal Roda Típica. Já estamos aqui com a nossa convidada, mas antes de apresentá-las a vocês, queremos agradecer aí aos nossos parceiros desse projeto, que é a Conexão Infocel e a Easy Personalize, né? A gente quer agradecer por essa parceria. Vamos deixar o arroba deles aqui na descrição desse vídeo, tá? E é isso. Olá, estamos aqui hoje com a nossa convidada, né, muito especial, Amanda Macedo. Ela tem 39 anos, é fonoaudióloga, né, e atualmente trabalha numa clínica multidisciplinar. Seja bem-vinda, Amanda. Como é trabalhar nessa área, né? Quais são suas formações? Conta um pouquinho pra gente. Olá a todos! Bem, a fonoaudiologia ela chegou na minha vida como uma necessidade, na verdade. Eu tive um sobrinho que teve intercorrências durante o nascimento e para ele sair do hospital ele precisava de uma fonoaudióloga e não tinha. E aí, por conta disso, eu entrei na fonoaudiologia. Só que conhecendo a fonoaudiologia é uma profissão muito ampla. Então, como eu também canto, acabei me apaixonando pela voz lá na Legal. fonoaudiologia. Fiz a pós-graduação em voz, mas o interessante é como o porquê de eu entrei na fono. Eu entrei por causa de uma criança Sim. que tinha necessidade especial. Mas acabou que a área que eu estava indo não tinha muito a ver com isso. E eu tive uma oportunidade de trabalhar na ACD, antiga ACD de Nova Iguaçu. E quando me chamaram para fazer entrevista, para participar do processo seletivo, eu lembrei. Eu falei, gente, eu vim para a fonoaudiologia por conta de crianças com necessidade especial por conta do meu sobrinho. E aí começou toda a minha caminhada com atendimento com crianças. Aí, quando você começa a trabalhar assim com esse público, eu comecei mais com paralisia cerebral e com síndromes raras também. Então a gente começa a estudar muito nessa área. Então toda a minha formação foi voltada para trabalhar com crianças neuroatípicas. Ai, que legal. Sim, Muito que bacana. bacana. É, Em que momento os pais devem procurar uma avaliação fonoaudióloga, Amanda? Então, para avaliação fonoaudiológica, por exemplo, se a criança já tiver alguma alteração durante o parto, como foi que aconteceu com meu sobrinho, desde então tem que ser precoce. Se já houver algum histórico familiar de algum atraso, claro que, na verdade, que os pais têm que ficar atento ao desenvolvimento. Isso tem naquela Sim. carteirinha de vacinação. Vacinação, Então sim. tem aquele acompanhamento, aquilo ali ajuda muito. Hoje em dia a gente consegue ver tudo também pela internet, as Sim. informações, né? Mas, por exemplo, chegou a fase de 6 a 12 meses, mais ou menos, e você percebeu que a criança não balbucia, ou em algum momento do desenvolvimento, ou por exemplo, começou a introdução alimentar, ou na amamentação, a criança apresentou algum tipo de engasgo. Então, a fonoaudiologia ela já entra nesse ponto. Então, em qualquer idade. No hospital, já quando a criança nasce, a fonoaudiologia já está lá para fazer o teste da orelhinha e também o teste da linguinha. Então, assim, já a fonoaudiologia já está inserida desde o nascimento agora da criança. Mas percebeu qualquer tipo de alteração, por que não fazer uma avaliação? Em Sim. qualquer idade. Em qualquer idade. Sim, a gente encontra um pouco de dificuldade ainda, né? Porque eu lembro que no meu caso, porque o Gustavo, ele falava já as palavrinhas, né? Quando ele fez 1 ano e 2 meses, ele regrediu, né? Então ele foi desaprendendo aquilo que ele já sabia falar. E quando eu fui até a pediatra, ela falou que era normal, normal, mãe. Eu falei, opa, peraí. Não, pra mim já não é normal a criança demorar a falar. E ela já falar e parar de falar, eu falei, não é normal. Aí foi onde eu falei pra ela, me dá um encaminhamento pra fono, né? Vou levar meu filho numa fono. Ela não, falei, não, mas eu preciso, né? Mesmo que a senhora ache que não precise, eu preciso levar. Aí foi que ela me deu encaminhamento para fono, né? E foi daí que a gente começou o diagnóstico do Gustavo, né? Caminhar para o diagnóstico. Mas assim, foi uma insistência minha, porque pela pediatra era tudo normal. E aí, às vezes eu converso com a Jéssica sobre isso, né? Eu acho que ainda há um pouco de falta de informação em Sim. alguns, né, médicos, né?
Sim. Aconteceu isso comigo também, né? A pediatra falava que até os 2 anos ele estava dentro daquele marco, né, ali de desenvolvimento, né, que eles costumam falar. Mas foi passando o tempo, passando, enfim. E ele não desenvolveu. E ele não desenvolveu. Mas a fono também, ela trabalha nessa questão de alimentação, amamentação. Eu até comentei com a Ângela que eu nem sabia disso, né? E como que funciona essa parte da fono na alimentação, né? Quando procurar um fono, né, para poder trabalhar isso? Sim, a fonoaudiologia, ela trabalha toda essa questão orofacial. A gente vai trabalhar a parte de sucção, de mastigação, de deglutição e de sensibilidade. Então, a gente vai avaliar o tônus, o teste da linguinha, por exemplo, a gente observa como aquela criança está mamando, se ela está mamando o suficiente. Então, a gente vai ver se a criança consegue coordenar. Vamos pensar na amamentação e deglutição, ou quando começar a introdução alimentar, se ela está comendo bem, se ela está tendo um ganho de peso adequado. Isso que você falou é interessante. Quem libera, até quando é questão hospitalar, quem vai liberar a dieta ou não para o paciente ou para a criança em avaliação é o fono. Sério? É a fonoaudiologia. A gente pensa que é nutricionista, né? Pediatra, né? Que normalmente é o que acompanha. Então, esse trabalho acaba sendo meio que um grupo ali, né? Um coletivo. Pediatra, fono, nutricionista, né? Não, a fonoaudióloga, ela vai entrar para fazer os testes de alimentação. Ela Sim. vai fazer a ausculta cervical, ela vai introduzir para ver que tipo de alimentação que a criança ou adulto, a pessoa que está recebendo essa avaliação, se ela já consegue comer sólido, se vai ficar pastoso, se o líquido está havendo algum tipo de engasgo. A gente avalia toda essa função orofacial e aí, ou libera ou não a dieta. Legal. Entendi, que bacana, né? Muito interessante, né? Você falou aí do teste da linguinha, né? Eu acabei de ser tia há pouco tempo e a minha sobrinha nasceu com a linguinha de coração, né? Que eles dizem, né? Aí minha irmã estava um pouco preocupada com a amamentação. Falei para ela, não, introduz a amamentação que ela vai mamar mesmo, né? Antes de fazer. Pode falar um pouquinho disso também? Como funciona? É o fono também que faz isso? Então, ela tem um freno encurtado, que ela faz aquele padrão de linguinha, de dobrinha. Sim. Atrapalha tanto na fala, por exemplo, os fonemas linguais, língua, o T, o D, a gente precisa que a língua ela é leve. Se ela tem esse freno encurtado, ela não vai conseguir realizar esse movimento. Então, quanto antes ela fizer a frenectomia, aí ela vai procurar ou um otorrino, ou um dentista, um ortodontista para estar fazendo o procedimento. É um procedimento muito simples. Fala para ela ficar tranquila. E é rápido. Meu afilhado fez. É rápido, não tem problema. E vai ajudar. Algumas crianças precisam, depois de fazer esse procedimento, de fono e outras não, porque elas conseguem desenvolver. As que precisarem, aí a gente tem que estar fazendo essa avaliação. Tanto na fala quanto na alimentação. Por quê? Até na mastigação, a gente precisa lateralizar a língua. E se a língua está com algo prendendo, fica mais difícil até para realizar essa mastigação. Então, pode ter problemas, sim, de deglutição. Então, é necessário sempre intervir, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês, eu falo para todos os pais que eu atendo, e eu vivi isso, tá? Terapia não faz mal, gente. Não faz mal. É verdade. Não faz. Não faz mal. Tá com dúvida? Faz. Não tem problema. Não tem contraindicação, tá bom? Não tem. Por favor, gente, vai atrás de terapia. E eu queria te fazer uma pergunta também, né? Eu, no meu caso, você trabalha com transtornos de linguagem, né? Da fala. Eu queria saber um pouco sobre a apraxia, né? É algo assim que eu tenho, né, lido bastante, pesquisado bastante, porque o meu filho Gustavo, ele tem apraxia. E as pessoas parecem que não conhecem muito, né, a apraxia. Quando você fala assim, por que ele fala assim? É por causa do autismo ou não, né? É por causa também da apraxia de fala, né? Ele tem essa dificuldade, porque quando o Gustavo
ele falava, né, e ele teve esse retrocesso, né, na linguagem, quando voltou com a apraxia, né? E eu queria te perguntar, né, um pouquinho sobre isso. Nós sabemos, né, que existem vários transtornos que afetam a linguagem, né? Você pode citar alguns, né? Então, a apraxia ela é um dos transtornos motores de fala. Nós temos outras alterações. A gente tem um atraso simples de linguagem, o TDL também. Nós temos as disartrias, que é uma alteração já neurológica. Nós temos transtornos fonológicos, que são as crianças que têm trocas na fala. Tem os transtornos específicos de aprendizagem, a dislexia, o mutismo seletivo também, e outras alterações de linguagens associadas à TEA. Mas sobre hoje em dia, como você falou, a apraxia de fala na infância, ela não era muito divulgada, ela já existe, mas no Brasil, a gente tem até a ASHA, né? Eu fiz um curso há uns anos atrás, demorou muito, tem muitos anos, gente, foi antes até da pandemia, e foi um primeiro curso que veio sobre apraxia, muitos anos que eu digo assim, gente, peraí, deixa eu melhorar, 2018 não tem tantos anos assim, a apraxia já existia, mas aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não tinha tanta informação. Claro que hoje em dia a gente consegue pegar coisas, pegar em artigos científicos para entender melhor sobre a alteração. E eu fiz esse curso, foi um curso de apraxia que ficou lotado. O primeiro dia foi só para pais e terapeutas. Que legal. E no segundo dia foi só para terapeutas. E eu fazendo essa aula, eu fiquei assim maravilhada porque todos os meus professores estavam lá. Então, aquelas pessoas que eu admirava também estavam lá para ter esse conhecimento, como é uma coisa recente aqui para gente. Sim. Agora está muito melhor. As pessoas estão estudando, já tem projetos científicos que estão indo para essa área. Eu fiz até uma aula há pouco tempo com uma professora que o mestrado dela foi sobre apraxia de fala na infância. E foi, assim, maravilhoso, enriquecedor. Aquele que eu fiz anos atrás, que foi o primeiro, foi bom, abriu a nossa visão. E esse agora, como todo mundo tem que ir para estudos, né? Para entender quais são as alterações. Mas então, o que seria a apraxia de fala na infância? Ela é um distúrbio neurológico de planejamento motor. Não é fácil de diagnosticar se a pessoa não tem experiência. Isso é verdade. Normalmente quem faz esse diagnóstico é o fono? É o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo que dá o diagnóstico de apraxia de fala na infância. Eu, lembrando hoje de manhã, eu recebi um encaminhamento médico dizendo que a criança tinha apraxia de fala na infância, só que a criança não falava. Então, não tem como ser apraxia de fala na infância se a pessoa não fala. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é apraxia porque ela não fala. Pode ser um transtorno motor, pode ser diversas outras coisas. Aí eu sentei com a mãe na época, expliquei, olha, seu filho não fala, ele pode ter um outro transtorno. Por quê? O que acontece na apraxia de fala? É a inconsistência. A criança vai querer falar, por exemplo, copo. Ela vai falar copo, ela vai falar topo, ela fala mopo. Ela vai falar copo de diversas formas, mas ela vai falar copo. O cérebro dela está entendendo, tanto que a campanha da Abrapraxia, agora lembrei o curso que foi Abrapraxia. Eu leio um pouco no Instagram sobre isso. A campanha era, eu penso muito mais do que eu falo, eu entendo muito mais do que eu falo, porque há uma dificuldade motora. Então, a criança pensa, mas assim, o motor oral não acompanha. Não acompanha. Não acompanha. Até porque o Gustavo, ele fica irritado às vezes quando ele fala e você não entende e fica perguntando ele várias vezes. Porque, assim, é isso que você falou. Pra ele tá falou super certo. Isso aí. Aí ele fica assim, ele olha pra minha cara, assim, ou pra cara de alguém, aí não quer mais falar. Hoje eu já consigo trabalhar isso com ele, sabe? Eu falo assim, filho, pode falar. A mamãe tava aqui distraída, não entendeu, mas fala pra mamãe o que houve. Aí ele vai e repete. Então, todo lugar que ele vai, eu falo assim, gente, se vocês não conseguirem compreender, dá um desconto, porque pra ele tá crescendo, né? 9 anos, né? Fica um pouco constrangedor pra ele, assim, né? Ele fica um pouco sem graça já. Aí, por isso que, assim, e as pessoas ficam
querendo saber, né, um pouco mesmo sobre a apraxia, como funciona, o porquê. E é algo que não é tão falado, né? Não. É verdade. E qual a ligação da apraxia com o autismo? Então, a criança com apraxia, ela pode ter mais essa comorbidade, não quer dizer que sempre vai ter. O transtorno do espectro é até quando a gente conversa com pessoas que não estão no meio, né? Elas, mas como é que eu sei? Mas tem gente que faz assim, eles imaginam um autista daquele formato. Sim. E não é. Cada criança é uma criança. Cada uma vai apresentar a característica do seu jeito. Mas tem sim. A apraxia de fala na infância pode acontecer sozinha, uma criança sem outro tipo de diagnóstico. Tem também crianças com síndrome de Down que apresentam esse tipo de transtorno, mas acontece concomitante com o autismo também, mas não somente. Ah, entendi. Pode ser confundido com um outro transtorno? Você falou aí um pouco sobre isso, né? Sim. Porque o Gustavo, quando ele recebeu o diagnóstico de apraxia, depois veio um outro fone e falou assim, eu não acho que seja muito apraxia, porque ele não fala, ele não modifica muito o nome das coisas, né? Só que o Gustavo, ele não consegue, né, falar algumas letras, né? O L, para ele, tem dificuldade de falar a letra L, né? Aí a gente fica fazendo os treinamentos de fono e fica ensinando ele o movimento da língua, né, para falar a letra L. Aí agora ele fica falando algumas coisas, ele fica botando a língua aqui em cima, né, no céu da boca, assim, perto do dente e vai falando. Porque, assim, a gente também tem que observar essa questão, né, de diagnóstico, porque senão fica tratando muito, né, naquilo dali, pegando muito aquela tecla de que é algo e às vezes é algo parecido, né? Uma coisa até que eu converso com os pais, a gente quer saber o diagnóstico da criança. Claro que isso vai ajudar também. Por exemplo, eu sei que ele tem esse transtorno. Como é que esse transtorno segue? Então, assim, eu acredito que até a questão do diagnóstico é pensada por conta disso. Mas a gente tem que tratar o que a criança está apresentando. Por isso, uma avaliação, um acompanhamento com a família, isso tem que ser muito específico para aquela criança, mas a apraxia de fala da infância, ela precisa apresentar alteração, inconsistência. Aí por isso que esse fonoaudiólogo deve ter falado, poxa, ele não apresenta tanta inconsistência. Sim. Mas tem a questão da inconsistência, da coarticulação, tem alteração na prosódia da fala, que é a melodia da fala. Então, não somente a inconsistência, por exemplo, ele vai acentuar principalmente em palavras maiores, vamos pensar em tapete. Ele não vai falar ele vai falar tapete ou tapete. A acentuação da palavra também está no lugar errado. Então, assim, para fechar esse diagnóstico, tem que fechar São, na verdade, 4. São 4 alterações da apraxia de fala. Eu até fiz uma colinha aqui para eu lembrar. Deixa eu lembrar aqui. Coisa. Não, na verdade são 3. A prosódia, a coarticulação e a consistência. A criança não tem consistência naquilo que ela fala. Então, fechando essa tríade, aí a gente pode fechar, mas primeiro também tem que... Na verdade, a avaliação tem que ser muito boa. É isso, o profissional tem que saber avaliar. Tem que ser. Tem que fazer uma boa avaliação para a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. Mas uma coisa importante, mesmo que não tenha um diagnóstico, a gente tem que tratar aquilo que a criança está apresentando. Então, então, ele, por exemplo, chega um determinado momento, você olha assim, não era apraxia? Então era um transtorno motor? Mas estava sendo trabalhado? Se está sendo trabalhado, se os estímulos estão sendo feitos, então ele vai ter evolução. O Daniel, meu filho caçula, ele já faz uma intervenção, né? Até mesmo sem diagnóstico nenhum, né? Ele tem a troca de algumas letras e tudo mais, ele faz fono desde os 2 anos de idade, mas ele não tem um diagnóstico ainda, né, fechado. Mas a gente já entrou com essa intervenção por conta dessas dificuldades, né? Em relação à fala dele, né?
Então, é importante realmente a gente intervir até mesmo antes de ter um diagnóstico, né, fechado, né? Eu Importante. falo, gente, a criança não tá falando, né? Chegou ali 1 ano e meio, não tá tendo sinal, vai lá na fono, né? Faz uma visita, né? Porque às vezes ajudar. também, assim, nem tudo é o autismo, né? As Sim. pessoas acabam um pouco receosas também, né? De a criança ter o autismo, mas assim, nem tudo também só é o autismo. Tem Sim. outras, né? Outros transtornos que Sim. precisam ser avaliados, precisam ser tratados. Tem atraso. Hoje, o mundo que a gente está vivendo, que é um mundo onde a criança fica muito exposta à tela, isso também atrapalha. Então, às vezes o pai, a mãe, deixa a criança, não, ele está ali, ele está vendo um videozinho educativo. Isso não desenvolve a fala em linguagem. O que desenvolve fala em linguagem de criança é momentos de atenção conjunta. É você estar lá em desenvolvimento, se envolvendo com ela, conversando, brincando. Então, a tela atrapalha muito. Então, você imagina que a criança está recebendo um bom estilo, mas, na verdade, ela não está recebendo. Ela está recebendo um monte de informação. O cérebro dela não está pronto para isso. Isso atrapalha o desenvolvimento da fala e da linguagem da criança. E cada vez mais, né, está sendo oferecido tela, né? Cada vez mais as crianças... Porque, na verdade, eu com acho que a leitinho. tela, para algumas mães, virou uma rede de apoio, né? Infelizmente, isso acontece. Tem que dar naquele momento a tela para você conseguir fazer alguma coisa. Tem gente que não tem rede de apoio nenhum. Então, realmente, a tela ela entrou nesse espaço ali, né? E aí, hoje, tem ficado cada vez mais difícil a gente... Depois de um tempo que a gente percebe, né, quando a criança principalmente tem algum atraso, a gente percebe o quanto aquilo faz mal, né? Eu digo porque eu vivi isso com o Gabriel. Eu não sabia que ele tinha autismo, então, para fazer alguma coisa, não, dá a tela rapidinho, tá vendo um desenho. E aí, depois que eu descobri o autismo, depois que eu fui ver o quanto era importante retirar esse excesso de tela, né? Então, fazer essa limpeza do uso excessivo ali de tela também é muito difícil, né? Sim. Mas é importante, né, a gente começar a praticar isso um pouco mais. Você vai até falar sobre métodos, né? Acho que eu queria saber um pouco sobre os métodos, né? Em qual momento é utilizado? Assim, apesar que você já falou um pouco, né, que é uma avaliação mesmo ali do profissional para ver o que aquela criança necessita. Mas o multigestos, né, e o prompt, né? Porque quando o Gustavo foi diagnosticado com apraxia, aí foi aquele negócio, tem que ser o prompt, aí ficou aquela mãe desesperada, né? Eu, no caso. Gente, eu tenho que achar uma fono que tem prompt. Aí eu, gente, não sei nem o que é, mas eu tenho que achar uma fono que tá tem no laudo pro. Aí vai briga, liga pro plano. Não, eu quero uma fono com prompt, não pode ser difícil, sem, né? porque também é uma especialização um pouco cara também, né? Então, eu já passei muito por isso. O prompt, ele é um método para tratar mesmo, só que ele usa o toque. É um método que a gente usa, a fonoaudióloga, ela vai tocar na criança para fazer um fonema. A gente aprende, é um método de toques táteis sinestésicos específico. A gente vai trabalhar, tocar na criança para ela fazer determinado fonema. E aí o multigesto, que é o outro, é o tupiniquinho do Brasil. A criança faz o gesto. Agora, tinha muita briga sobre prompt, muita briga. Porque o prompt tem que fazer o prompt, tem que ser o prompt. Mas... Era essa mãe. Não tem que... Mas, sabe, é porque o médico passou, o neuro passou, então você não tem o conhecimento, Sim. Vamos embora. Mas vamos lá. O prompt era muito caro mesmo, porque ele era pago em dólar, não é um curso daqui. Só que agora, o que você vai ver é muito fonoaudiólogo com prompt, porque já tem pessoas que treinam no Brasil. A minha legal. professora, ela era, não lembro, mas é algum país hispânico. Não lembro, esqueci mesmo qual é o nome da minha professora. E eu fiz, aí precisava de tradutor, você paga esse curso em dólar, você tem que pagar à vista. Então, assim, era mais difícil a gente ter. E aí eu fiz tanto prompt quanto multigesto. E o que eu usava com a criança? Aquilo que ela precisava. Então, nem toda criança vai aceitar o prompt. Sim. Porque
eu preciso dar o prompt, né? O toque para ela estar fazendo. E tem crianças que têm essa dificuldade com toque. Mas ele é lindo também. É um método. Quando você pega uma criança realmente com uma apraxia, com um transtorno motor, e você começa a mostrar e você vê a criança conseguindo fazer o fonema, que você... É lindo. Mas o multigesto também. Os dois servem para transtorno motor da fala. Vai depender muito da criança. Por isso, uma coisa que eu digo até para todos os profissionais, eu sei que até podem ter profissionais que são mais recentes em formação, estuda. A gente acaba estudando por causa da nossa criança, do nosso paciente. Verdade. Pelo menos a minha vida inteira foi assim. Eu pegava uma criança e falava, eu preciso estudar. Você precisa estudar. Então, assim, qual é a questão? Para quem é indicado o prompt? Ele é para crianças que têm apraxia, disartria, alguma alteração fonológica severa. E o multigesto é crianças que têm mais dificuldade, porque ela tem ele dá a pista, por exemplo, vai falar mamãe. Tem até vídeos, né, Sim, no sim. YouTube que as crianças assistem. Então, ele vai fazer o gesto para falar mamãe. E, realmente, você tem crianças que não fazem o vedamento labial para fazer o mamãe. O Gustavo não fazia. E aí, tanto eu posso usar o prompt, não sei qual que ele usou, ou quanto o multigesto. Se ele entender nesse movimento aqui, que ele, opa, fiz isso aqui, é para fechar a boca. Mamãe. Aí usa. Então, a questão assim, hoje, claro, eu tenho muitas mães até hoje que brigam comigo porque querem fono com prompt. Sim. E agora, todas as fonos que trabalham comigo terão prompt, porque agora está um pouco mais acessível. Agora a gente tem no Brasil, então, gente, fiquem tranquilas, mães. Teremos essa fonos dica. com prompt. Profissionais, né? Pega essa dica. Em relação à bandagem, em quais situações utilizar a bandagem? Então, a bandagem terapêutica, a gente chama, a falar o nome de marca, né? O kinésio. A gente chamava mais disso, mas é bandagem terapêutica, não vamos fazer comercial. A gente usa ela, por exemplo, eu conheci a bandagem na época que eu trabalhava na ACD. Então, crianças com paralisia cerebral ou com alguma síndrome que tinham dificuldade de vedamento labial, a gente utiliza a bandagem para trabalhar essa parte de vedamento labial. Crianças que apresentam cialorreia, então, a gente usa a bandagem. Eu usava também em adultos que tinham AVC. A gente colocava bandagem para estar auxiliando, trabalhando a parte muscular, né? Tanto trabalha a parte de deglutição também. Por exemplo, crianças que têm dificuldade de elevação laríngea, então eu posso colocar uma bandagem para fazer essa elevação. Crianças que têm dificuldade, já falei de vedamento labial, mas que não conseguem sorrir, eu posso colocar também. O Gabriel não fechava a boca quando ele entrou lá na clínica. E aí, lá eles utilizaram a bandagem para ele começar a fechar. E com o tempo, ele realmente foi fechando. Ele ficava com a boca aberta o tempo inteiro, babava muito. E aí, foi utilizada essa técnica, né, da bandagem. Auxiliou muito, ajudou muito o Gabriel ali nesse e assim, começo. eu também. O Gustavo, essa parte, né, superior dos lábios era mais altinha. Aí você via mais a gengiva dele, né, os dentes. Aí eu comentei isso com o fono que tava tratando ele na época. Aí ele começou a iniciar. Cara, Ajuda assim, muito. realmente, assim, Gabriel, você tá vendo... saía da clínica. O Gustavo também. Não, o Gustavo ainda ficava assim um dia, que o Gustavo ele é muito competitivo. Então eu falava pra ele que era uma disputa com o fono, né? Senão o fono ia ganhar dele. Ele ainda ficava ali um dia, né? Ali, né? Mas deu certo também. Eu acho assim que é uma técnica realmente assim. Eu acho pouco usada, né? Não sei qual é o critério. Não, ela pode ser usada tanto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais também utilizam. Eu conheci mais na paralisia cerebral. No autismo, a gente usa também para fazer dessensibilização. Eu vejo muito, tanto as TOs quanto as físicos, usando no pezinho para trazer também uma questão de sensibilidade, de entender que o músculo está ali. Vamos lá, o músculo está aqui. E assim, para a fonoaudiologia, a gente utiliza todo o rosto também, muito que usa bandagem para crianças que fazem
bruxismo. A gente utiliza também. O Gabriel tem muito isso, né? Quando fica coisando os Isso. dentes, né? Fica rangindo os dentes, Ele à né? noite fica muito com rangindo. Eu já pesquisei na internet e eu vi falando sobre isso. Aí você pode pedir. Os fonoaudiólogos tanto usam o recurso, não é só a bandagem, a gente tem o laser também. Ele deve ter feito laser na época. Ele chegou a fazer assim, mas assim, no caso para bruxismo, né, que é o nome. Também. Usa o quê? À noite? A bandagem é colocada? Não. Ela coloca lá pra você e aí fica. Ou até 2 dias, né, que a bandagem pode ficar no máximo. Mas para essa questão de bruxismo, o laser também é muito legal. Ele oferece um resultado rápido e um resultado muito bom junto. Acaba que vai juntando, né? Tanto a bandagem quanto o laser e as massagens, entender o porquê dessa criança estar fazendo esse bruxismo também, tem que fazer pesquisar do porquê que ela está fazendo. É por conta de uma hipotonia, é por conta de alguma busca sensorial também. Interessante aí, eu não sabia. Eu já estava aguardando para perguntar isso para neuro. Falei, gente, vou ter que perguntar isso para neuro, porque ele fica rangindo muito os dentes, principalmente à noite. E aí eu fui, pesquisei lá, falei, bruxismo. Eu falei, caramba, vou ter que guardar isso para perguntar, porque eu anoto. Guardar isso para perguntar a ela como que eu faço para poder, né, melhorar nessa parte. Eu não sabia que a bandagem, ela funcionava também nessa... Tanto a bandagem quanto o laser também vão, né, ajudar. Mas assim, para o uso da bandagem, aí vai ser o profissional fazendo a avaliação de qual é o objetivo para o uso da bandagem. Então, agora a questão, até vocês falaram, a questão de ser divulgado, é conhecimento, né? Sim, é como eu falei com vocês, a gente tem que ver a necessidade que a criança apresenta e aí sim intervir. E vamos intervir, vamos entender qual ela tem que entender de musculatura facial, de tudo. Por que a criança está apresentando isso? Até na parte de alimentação, eu esqueci de falar sobre isso. Por exemplo, a criança que apresenta um engasgo. Às vezes é só uma adequação de postura. Às vezes a mãe está dando a comidinha para a criança está muito deitada. Então, adequou a postura. Às vezes não, a mãe dá a comidinha para a criança numa colher muito grande. Então, é muito volume naquela boca que é pequenininha. Adequou o utensílio, a criança para de engasgar. Então, a fonoaudiologia está nisso. Então, no começo, até eu treino as fonoaudiólogas que trabalham lá comigo, eu falo, a criança entrou, você vai levar a mãe... Dá a comida lá para a criança. Não fala nada, só olha. Aí você olha tudo, terminou de ver, aí você vai começar a falar, essa colher, esse copo, esse utensílio não tá bom, vamos fazer... Olha, bota ela mais em pezinha. E aí orientando, porque realmente, às vezes, a mãe não tem esse conhecimento. A gente tem que ter esse olhar, porque veio a queixa. A queixa é o engasgo. Ou, por exemplo, tem crianças que têm o refluxo, né? Então, terminou de comer, não deita logo a criança. E os encaminhamentos também. Conversa com o pediatra, que aí o pediatra também vai estar auxiliando. Então, assim, tudo isso é muito importante. A gente trabalha também nesse aspecto. Muito interessante, né? Porque, assim, às vezes a gente fica também apegado a um tratamento, né? Uma técnica, né? E às vezes o profissional também ele fica preso também ali, né? Naquela técnica ali. Esse negócio de avaliar realmente a criança, entender realmente a necessidade da criança, eu acho que é muito importante realmente. Porque, assim, igual o Gustavo ele teve esse diagnóstico de apraxia, mas também depois, né, teve mas também tem isso, né? Eu ia te perguntar sobre isso. A apraxia, a criança deixa de ter apraxia? Cara, sabia que eu tava pensando isso? Porque assim, eu sei que o Gustavo transtorno que tem como reverter? Tem... É um transtorno motor de fala. O que a gente vai fazer é, da melhor forma, adequar a criança, dar estratégias para ela estar, mas não é uma coisa assim que some. Vai acompanhar ele, mas ele vai ter técnicas. Assim como a criança que gagueja mesmo, a pessoa que gagueja. A gagueira não tem cura, mas tem tratamento. Então, a gente vai trabalhar, vai dar estratégias para a pessoa, para ela viver da melhor forma. Um exemplo até que na época da faculdade, que isso me desesperava quando você ouve uma coisa assim, mas não tem cura, como assim? A pessoa que é
diabética ou tem alteração de pressão, ela consegue viver uma vida normal, ela só tem que Sim. se adequar. Então, da mesma forma, a gente vai dar estratégias para a criança, a gente vai estudar, vai estimular, mas o transtorno está ali, a alteração está ali. É, por isso que quando o Gustavo faz tratamento, né, sobre apraxia, né, e depois veio um outro fono na época, uma outra fono, falou assim, eu não acho que ele tenha apraxia. Mas eu fiquei pensando, falei, poxa, mas também ele faz tratamento desde 1 ano e 6 meses. Alguma coisa tem que acontecer, né? Muita coisa que ele tinha lá atrás, hoje ele não tem, né? Então, assim, acho também que hoje ele já vive de uma maneira, né, bem melhor. E eu acho também que a pessoa acaba isso mesmo. Vai criando próprias estratégias, né? Pra poder lidar com aquilo dali. E eu vejo muito isso nele. Eu vejo que ele arruma estratégia. A da língua, né? Quando ele vai falar o L, chega a ser engraçado. Porque ele vai falar lá, né? Que ele fica fazendo pra poder sair o som. E em questão do multigesto, voltando um pouquinho, o multigesto foi muito útil lá em casa. Na época do diagnóstico do Gustavo, aí teve uma fono que falou assim, eu tô dando multigestos com ele, tem videozinho no YouTube. Eu falei, opa, minha filha... YouTube é com a gente lá mesmo. Em casa só dava multigesto, era de manhã, de tarde, de noite. A gente tava em casa, aí o Gustavo olhava pra televisão, não dava nem confiança. Eu falei, ficar aí na televisão. 1 hora ele vai olhar pra televisão e vai fazer efeito. E olha, vou te falar, fez, assim, deu resultado. Muita coisa ele começou a olhar, querer repetir, querer imitar. Hoje, né, algumas palavras ele faz, né, mamã, né, agora ele não faz muito, mas ele começou a fazer os sinais, né, quando é com car, né, ele casa, né, aí quando ele não tô conseguindo entender, igual assim, sei lá, tatu, aí ele tatu, então assim, já vai fazendo aqueles movimentos, assim, foi de muita valia lá em casa, o multigestos. Porque é aquilo, né? Não tinha tantos profissionais com prompt. Aí ficava naquilo. Vou procurar com prompt. Eu falei, gente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se é o multigestos, vai dar resultado e vamos, né? E ali realmente foi surgindo, né? Aquela fala, aquela vontade de imitar, porque é uma questão do autismo também, né? Essa questão do imitar, né? A imitação. De começar a olhar, querer fazer, copiar, né? E assim foi indo, né? Foi evoluindo. E estamos indo, né? Graças a Deus. Agora a gente vai falar sobre comunicação alternativa, né? É até um gancho aí também, né? Dessa multigesto, ter algumas alternativas para poder trabalhar, né? A comunicação aumentativa, né? Aumentativa e alternativa, né? Que é o CA. Como vocês hoje na fonoaudiologia, né? Vocês vê essa comunicação? Porque é um mito, assim, entre os pais ainda, né? Muitos pais têm medo, né? Até comentei com você um pouco, né? Assim, será que vai ficar ali, né? Aprendi a falar aqui, vou ficar falando aqui, não preciso gastar minha voz, né? Fazer esforço. Porque eles têm disso, né? Eu falo que essas crianças são muito espertas. Às vezes eles usam, tudo eles usam a favor deles, né? Conta um pouquinho pra gente como funciona essa comunicação aumentativa e alternativa, né? A comunicação alternativa e aumentativa, ou aumentativa e alternativa, a CA. Ela é qualquer forma de comunicação que não seja pela fala. E ela pode ser, a gente usa o celular. Ela pode ser um gesto, ela pode ser uma expressão facial, ela pode ser um movimento corporal. Então, a forma que a criança, ela te responde, a gente tem que validar. Já é uma forma de comunicação. O que acontece é a questão da comunicação alternativa, a gente já pensa em prancha. Sim. A gente pensa em prancha, vamos pensar em prancha, e aí tem a alta tecnologia, a baixa tecnologia. Não. É qualquer forma de comunicação que não seja fala. Às vezes a criança, qual é a forma que ela te comunica? Eu tô fazendo mestrado, meu projeto de pesquisa é sobre comunicação alternativa com crianças com paralisia cerebral. E a forma que a minha criança ela se comunica que ela não quer é chorando. Quando ela não quer, ela começa a chorar. Por quê? Porque ela sempre se comunicou desse jeito, ela não tinha uma outra forma. E aí, agora, com esse projeto, eu introduzi a criança 5 palavras essenciais, que é sim, não, quero, mais e parar. Então, eu comecei essa criança que só se comunicava chorando quando ela não queria, ela não mexe o corpo, ela só mexe o olhinho. Ela vai lá, olha para a prancha e fala. Aí eu faço uma pergunta para ele fala não. Mas no começo, nos primeiros dias que a gente começou o estímulo,
ele chorava. Aí eu conversava com ele, não, olha, você não precisa chorar. Se você quiser que eu pare, que eu mude, é só você olhar para o parar. Então, quando a gente terminou, foi o projeto, ele tem que ser de acordo. Todas as crianças a gente vai fazer a mesma coisa. Então, é um intensivo de 10 dias que eu faço com a TDCS, que é a neuromodulação. Então, são 10 dias seguidos. Então, nos primeiros dias, ainda para falar não, ele chorava. Depois, ele já estava olhando para o não, ele estava olhando para o para. Então, a gente dando voz para as nossas crianças. Isso é muito legal. Então, a comunicação alternativa, ela traz isso. Então, por exemplo, a criança faz não. Ah, você já entendeu que é não, então é não. Sim, é verdade. Ah, mas ele não falou. Ah, não, mas ele não tocou na prancha. Ah, não, mas ele não apertou o botão. Peraí. Tudo é comunicação alternativa. E como eu falei, até a gente conversar no celular. Eu tive crianças Eu tive uma paciente que eu comecei com ela com 3 anos de idade. Ela tem um transtorno motor. Não é apraxia, porque ela não é falante. É um transtorno motor severo que até para mastigar ela tem dificuldade. Tanto para mastigar, quanto para coisas na boca dela. Uma hipersensibilidade intraoral. Então, assim, o que ela consegue falar é mamar. Mamar e tá tudo bem. Na época, a gente não tinha recurso. Eu atendi ela, era muito pequenininha. A gente começou com um tabletzinho dela e a gente colocava... Ai, gente, o que eu usava? O nome era um programa, um tradutor. Ai, que legal. Eu usava um tradutor. Não tinha. E a família ainda não tinha comunicação. Depois a gente comprou um iPad, a gente colocou um programa de comunicação alternativa. Mas no início eu usava com ela para ela escrever, porque ela já estava se alfabetizando, um tradutor. Caramba. Depois eu conheci, tem programas de comunicação alternativas que são gratuitos. Sim. Depois eu posso até falar deles. Aí quando a gente descobriu esses programas que são gratuitos, acho que tem até aplicativos que o pessoal... Ai, meu Deus... que fala, quero mamãe, quer de teia, alguma coisa, esqueci. Desculpa. Eu não tenho muito conhecimento, assim, dos aplicativos. Até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como funciona, né? Você vai lá no telefone, você baixa, né, Não, tem, gente, eu esqueci. Mas hoje em dia, no celular, tem bastante aplicativo. A gente pesquisa que a gente acha rápido. A maioria é para iPad, né? A maioria dos aplicativos? Ou tem aplicativos que são gratuitos, que rodam sem ser iPhone. Ah, no celular eu vi aquele Matraquinha. É algo esse que eu parecido, tava lembrando, né? Matraquinha. O fono do Daniel. Esse eu usei com o Gustavo. Matraquinha. E realmente tem tudo ali. Negócio de roupa, de se vestir. E é muito legal. Tem, você escolhe ali a voz, menino, menina. Achei bem interessante. Eu até cheguei a postar uma vez. Então, com ela eu iniciei com esse Matraquinha, que ele era gratuito. Tinha um outro programa também da UFRJ. Você vai pesquisando, porque ela não ia desenvolver fala, mas ela se comunicava muito bem. Ela se comunicava com gestos, ela se comunicava... chorando, gritando, rindo. Então, ela se comunicava. Aí, quando começou a parte da alfabetização, que aí que eu fiquei mais preocupada. Eu falei, agora a gente tem que colocar alguma coisa que ela consiga falar frases grandes. Ela já estava crescendo, então precisava de mais coisas. Aí depois, que aí eu fui estudando, como eu falei, peguei uma paciente que chegou nesse ponto, eu falei, agora, para onde eu vou? Aí eu fui estudar mais um pouquinho sobre comunicação alternativa, e aí, na época, ela tinha não era um iPad, era um tablet. E a gente colocou um programa de comunicação alternativa que eu falei, antes de vir para cá, para eu não esquecer, mas ele roda no Google, ele é gratuito, e a gente começou a comunicação ali. Chegou um certo ponto que a família falou, Amanda, o que você acha? Eu posso comprar um iPad agora para ela? Então, a família investiu num iPad que é só para comunicação. Não é para mais nada. Esse é o meu maior medo, entrar com a comunicação alternativa. Por quê? O Gabriel, ele é muito esperto. Quando de tecnologia, ele entende muito bem. Os dedinhos, né? Celular, baixei uma traquinha no meu celular, ninguém nem olha. Bota no tablet.
Nem aí. Por quê? Porque tem a alternativa de baixar um YouTube, de ver outras coisas outras ali. opções, Então, né? essa é a minha maior preocupação dentro da comunicação alternativa tecnológica, né? Porque a gente tentou a prancha, ele, ó, não quero, nem olha. Já fiz diversos modelos de prancha e não funcionou. Então, a Fono falou, Eles são Jéssica, vamos demais. tentar pela comunicação tecnológica. Só que vem esse receio, né? Porque o Gabriel, realmente, quando ele quer as coisas, ele me leva, ele não fala de jeito nenhum. Uma vez teve um fono que falou assim pra mim, mas então você não tem que dar ele, né? E até ele falar, uma hora ele vai falar. Eu falei, nossa, se fosse assim, ainda todo mundo estaria falando, né? Seria muito fácil, né? E ele não fala mesmo. Ele quer água, ficou água, fala água. Ele vai lá, abre a geladeira, aprendeu a abrir a geladeira, aprendeu a colocar no fio, para não falar. Então, essa questão da comunicação alternativa tecnológica, ela ainda me Paralisa ainda um paralisa pouco, e isso né? ainda me deixa com muitos, né, porquês ali. Será que vai? Será que vai atrasar ali? Será que não? Então, acho que isso é uma questão até de muitas mães, né? A comunicação alternativa é um mito. Ela não. Na verdade, os estudos mostram, estudos mais recentes, que ela ajuda o desenvolvimento da fala e da linguagem. Por quê? Agora vamos pensar. Você estava falando que o medo é ele entrar em outras coisas. Sim. Tem que ter realmente o comunicador dele. A gente fala que aquilo ali não vai ser mais nada, vai ser para ele se comunicar. Então, a família vai estar envolvida, os terapeutas vão estar envolvidos, a escola tem que estar envolvida, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. E aí, você mostra, por exemplo, vou mostrar para ele um. Ah, tá. Eu tô conversando com o Gabriel, por exemplo. Ah, Gabriel, você quer água? Eu tô lá com a minha pranchinha virada pra ele, mostrando pra ele lá. Aham. Ah, então tá bom, você quer água? Aí o programa falou, quero água. Imagina, eu não preciso que o Gabriel chegue pra mim, se ele quiser pra mim e falasse, quero. Se ele vir aqui e apertar, quero. Mas se ele fizer só assim, ou me der qualquer sinal que ele quer, eu tenho que validar essa comunicação. A diferença sou eu que vou ensinar ele a usar. Então, você usa muito. Você vai ser o modelo dele. Então, eu vou falar e vou apertando. Ai, Gabriel, hoje a mamãe parou. A mamãe parou na rua porque passou um carro. Aí você apertou, parou, mostrou para ele vai prestar atenção. Então, a comunicação alternativa, a introdução da prancha, ela não é engessada. É você mostrando, você apertando, ou tanto na alta tecnologia, que vai falar, que é legal, acho que as crianças também Chama mais gostam, né? atenção, né? Quanto na baixa tecnologia, que é a prancha de comunicação alternativa que ele vai estar usando, que o profissional que tem o fonoaudiólogo, mas também terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo também introduz a comunicação alternativa. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com comunicação, mas os outros profissionais também trabalham. Eu conheço TOs que são especialistas também em comunicação alternativa. Eu tenho lá na clínica também uma psicopedagoga que trabalha, que faz essa introdução da comunicação. Mas não tenha medo da comunicação alternativa. A questão pensa, quantas entradas você está tendo? Você vai ter a visual, a criança vai ter muito mais estímulo com a prancha junto. É porque, quando você pensa na prancha, você pensa que a criança vai ficar o tempo todo, mas não é isso. A fala vem em conjunto. Se ele for falar, por exemplo, eu quero ir no banheiro. Você tá conversando, você viu que ele apontou para o banheiro. Ah, entendi, você quer ir para o banheiro. Ah, vamos então, levanta, vamos para o banheiro. Então, você fala, então tem muito, muito mais estímulo. Tem uma troca, né? E tem uma troca, não é engessado. Ah, tá. Se você quer ir no banheiro, então aponta aqui. Olha que maldade com a criança. Você só vai comer se você apontar. Se você só vai comer, você só vai fazer qualquer... Não é isso. É dinâmico. Eu tenho um curso que eu dei que é sobre parceiros de comunicação. E é para tirar isso. E a dúvida, a maioria das pessoas que foram no curso, na época, elas falavam, mas Amanda, eu exigia. Eu falei, não precisa exigir que a criança aponte, que a criança aperte, que a criança... É para ser dinâmico. A fala, a gente não obriga, assim,
pensa na criança no desenvolvimento normal. A gente não obriga a criança a falar. Ela vai falar. E da mesma forma, quando a gente for introduzir a prancha, a gente não tem que obrigar a criança a apertar. Claro que se você precisar, vou usar um suporte físico total para ele entender que quando ele aperta aqui, ele ganha. Ah, eu estou fazendo um treinamento, é um outro objetivo. Comecei com uma prancha então pequenininha, que a criança é pequena, ainda não disse sim, não. Ai, vamos brincar de pular corda. Sim ou não? Aí você brinca. Ah, não sei. Legal. Acho que quero, sim. Ai, sim, né? Muito legal. Aí, de repente, ó, vamos pular corda. Aí começa a brincar. Então, é dinâmico, não é engessado. Mas não tenham medo da comunicação alternativa. Ela ajuda muito. Ela se torna, então, uma troca, né, mesmo ali de comunicação, né? Porque, assim, eu falo e espero que você responda, né? E é mais ou menos isso que a comunicação, né, alternativa ali. Porque eu acho que o medo mesmo é isso, né? A criança ficar ali, então, peraí, minha mãe tá me perguntando, eu não preciso falar, eu vou apontar. Mas também a gente também tem que ver pelo lado legal, né? O quanto já evoluiu muita coisa, né? O quanto a gente consegue criar uma comunicação com essas crianças, né? Sim. Que eles se comuniquem, porque eu falei com a Jéssica sobre isso. A gente fica muito preocupado deles se comunicar. Como vai se comunicar, né? É de cada um, mas assim, que se comunique. Que nos mostre o que quer falar, né? O que quer comer, o que quer beber, o que quer fazer. Porque eu acho que o que dá angústia em nós, né, mães, né, pais, é essa questão de meu filho não se comunica. Como que é assim? Como é que eu vou mandar para a escola? Você mesmo teve vários gatilhos para a escola, sim, né, a respeito disso. Porque assim, como é que eu vou mandar para a escola? Eu também tinha, porque o Gustavo, ele tinha uma fala que não era muito compreensiva, né? Então, assim, ele falava algumas coisas, mas não tinha muita compreensão e as pessoas não entendiam, aquilo frustrava ele, então ele não queria falar. Então, assim, eu acho que se lá atrás, de repente, né, fosse sugerido pra gente, né, o comunicação alternativa, né, que é o CAA, eu acho que, de repente, ia ser muito legal pra Com gente certeza. lá, sabe? Porque, assim, você tá ali, você tá perdido, como é que você não consegue se comunicar, a pessoa não consegue te compreender, né? Porque as pessoas falam assim, ele não fala. Tá, tudo bem, ele não fala, mas de alguma forma vai se comunicar. Eu vim amadurecendo muito a questão da comunicação alternativa justamente por conta dos outros. Porque, assim, em casa, eu vou entender o que ele quer. O Gabriel vai na geladeira, ele puxa, a gente vai. Então, eu já consigo entender. Mas quando eu não estou na escola, na terapia, né? Enfim, tem comportamentos, até mesmo que os terapeutas não sabem. A gente tem que sinalizar, quando ele fizer isso e isso, é porque ele quer até, né, amadurecer esse contato e tudo mais. Então, isso a comunicação alternativa vem amadurecendo muito em mim, né, por conta disso, né? Eu até vi um filme que foi indicado no curso que eu fiz na semana passada, né? Acho que é Fora de Mim o nome, né? Ela tem paralisia cerebral, né? E aí ela aprende a se comunicar pela comunicação alternativa. E o pai dela sempre falava para ela, eu sei que você tem muita coisa para me falar, né? Um filme muito legal, emocionante. né? Só que ela não falava, ela não conseguia ir para uma escola regular por conta que não tinha como se comunicar, né? E a comunicação alternativa salvou ela ali, né? Ela começou a estudar em uma escola regular, ela conseguiu se comunicar, né? O filme passa uma mensagem muito importante. O começo do filme, o peixe cai, né? Resumidamente, gente. O peixe cai Não e é aí spoiler. o pai dela chega. Eu achei muito interessante isso. Eu até chorei muito. O pai dela chega e começa a dar um esporro nela, né? Porque ela tinha deixado o peixe cair. E ela, não foi ela que deixou o peixe cair, ela guardando aquilo. E quando ela ganhou o quadro de comunicação alternativa, a primeira coisa que ela falou com o pai dela, não fui eu que derrubei o peixe. Então ela queria falar aquilo, mas ela não tinha como colocar pra fora. Então é muito emocionante, gente, o filme. Mas, Amanda, voltando aqui ao assunto, em qual caso deve ser indicado a comunicação alternativa? A comunicação alternativa, ela pode ser iniciada com qualquer pessoa que apresente dificuldade de comunicação. Qualquer pessoa. Não tem uma idade específica para iniciar. Pode começar com qualquer idade. A gente já usa
com as nossas crianças a comunicação alternativa, mostrando figurinha, fazendo perguntas. Acaba que os pais, naturalmente, eles já fazem os treinos com a criança desde bebezinha. Mas, assim, alguns estudos dizem que a partir de 1 ano e 6 meses já pode introduzir a comunicação alternativa. Mas qualquer pessoa que apresente uma alteração ou uma dificuldade para se comunicar, ela pode ser beneficiada, pode não, ela é beneficiada pelo uso da comunicação alternativa. Agora eu lembrei o nome do programa, que eu falei que é gratuito. Ah, sim. Asterix Grid. Asterix Grid. Ele é gratuito. Ele roda em todos os... tanto iPad quanto Android, né? Ele roda. Qual é a questão do Asterix Grid? Se for uma criança com dificuldade motora, ele não tenha acionadores. Por exemplo, se precisar de algum tipo de acionador para escolher a palavra, ele não vai funcionar. Aí tem que ser um programa que é pago. Que aí o programa... São vários também. O que eu uso nesse momento, que eu uso o acionador, que é o mouse ocular, é o TD Snap. Que as crianças também usam no iPad, que aí o iPad ele bloqueia para ser usado só para comunicação. Então, o iPad fica só mesmo para essa comunicação, né? Não dá como ver outros vídeos. Só tem como nada, você baixar né? um programa e ele vai funcionar só aquele programa. Só aquele programa. Gente, Ele fica muito bloqueado. E só bloqueia a senha. Tem a senha que você sabe que você nunca vai colocar na frente da criança. Que dá para desbloquear, para colocar outras coisas. Tá. Mas no iPad você consegue não bloquear. Pode nunca. Nunca, legal. porque as nossas crianças são muito espertas. Nunca pode colocar na frente, verdade. Amanda, e como as famílias podem ajudar nesse processo dessas avaliações, né, dessas terapias com a fono? Porque, assim, eu vejo muito assim, vai pra fono, nada acontece. Só que, assim, eu entendo que a gente fica ali 3 horas com a fono semanal, 2 horas, 1 hora, né, em algumas clínicas meia hora. Como que os pais podem, né? E, assim, eu usei muito o multigesto lá em casa, né? Ficou na televisão o tempo todo o multigesto lá e foi um bom recurso. Mas, assim, como que você acha, assim, né, um conselho, assim, para os pais, assim, mesmo, assim, nessa parte de como eles podem ajudar nesse processo da fala, da comunicação? Não vou nem dizer a fala, da comunicação. Então, a família, os pais, a família, quem cuida da criança, tem que estar envolvida totalmente no processo. Se a família não aderir, é muito ruim quando a família deixa a criança assim, não, tá na fono, a fono vai resolver a minha vida. Na verdade, não. A criança passa muito mais horas com o familiar, com o responsável, com o cuidador, que seja assim, do que com o profissional. Você falou como se fosse assim, por semana, 3 horas. A quantidade de palavra que a gente precisa ouvir para desenvolver a fala e a linguagem é muito grande. Eu lembrei, tem até... para desenvolver fala, a quantidade de palavras que a gente recebe para a gente começar a falar. Agora eu não vou conseguir trazer direitinho qual é a quantidade, mas precisa de muito. Então, se a gente está fazendo um estímulo de fala e de linguagem com a criança, a família precisa estar inserida. Então, é muito importante a família e o profissional estarem em constante contato, trocas. Por exemplo, a apraxia. Para você tratar a apraxia, você vai trabalhar palavras-alvo. Sim. Quais são as palavras-alvo que a gente está trabalhando nesse período? Não sei. Ela vai colocar um protocolo de... Aí vai depender muito da criança. Vamos dar um exemplo. De 3 meses. Em 3 meses a gente vai trabalhar essa palavra, depois a gente vai colocar essa palavra em frase, a gente vai fazer... Então, se só na fono ele fizer esse treinamento, isso não vai ser efetivo. Então, isso tem que ser levado para casa. Tanto a questão de estímulo de fala mesmo, estímulo de linguagem. Eu, às vezes, sentava com a mãe e falava assim, eu sei que você tem uma vida muito corrida, a gente está nesse tempo. Mas vamos fazer o seguinte, 15 minutinhos, todo dia. Você vai sentar com seu filho, você vai brincar com seu filho. Isso, às vezes, conversava com alguns pais, eles falavam, meu Deus, 15 minutos. Mas, então, tudo bem, 15 minutos não... Eu tô falando sério porque isso acontecia. 15 minutos, eu não consegui. Então, vamos começar comendo 5.
5 minutinhos. A gente ensina uma brincadeira, você faz troca com a criança. Agora, se for a comunicação alternativa, aonde que a gente vai colocar? Na hora da janta, vou colocar, ou na hora do qualquer horário, hora da refeição, você vai botar a prancha lá que seja de alta tecnologia ou de baixa tecnologia, vamos, agora nós vamos comer. Ai, tá muito gostoso, você quer mais? Então, a família precisa estar inserida nesse contexto. E aí o profissional de saúde, o fonoaudiólogo ou psicólogo, quem esteja fazendo esse estímulo, esteja te auxiliando, ele precisa te dar essa estratégia. Ele precisa te orientar de como fazer. Vocês estão super certas, a família precisa estar junto. Quando a família está junto, a gente vê o desenvolvimento da criança. E isso é muito bom. Verdade. É um conjunto, né? É a via de mão dupla, né, que se fala, né? Você me orienta e eu faço em casa. Porque, assim, às vezes falta um pouco também dessa orientação, assim, né? Mais à risca. Ó, tô trabalhando assim, precisa ser feito assim, né? Então, assim, a gente precisa ainda, né, caminhar ainda, né? Gente, o papo hoje, né, foi muito legal, Amanda. Muito maravilhoso, assim, rico de conhecimento mesmo. Sim. A gente sabe que é um tema, né, que a gente ia ficar aqui, né, Falando, horas. tem muitas perguntas, né? Mas, finalizando aqui, Amanda, a gente quer agradecer, tá? Por você aceitar participar do nosso podcast. É um prazer ter você aqui hoje, né? Uma profissional com tanta bagagem, né? Verdade. E isso é muito bacana. Mas antes, a gente quer que você deixe uma mensagem para as mães que estão começando, os pais, né? As famílias que estão começando agora nessa jornada. Primeiramente, também gostaria muito de agradecer a vocês por terem me convidado para estar falando aqui sobre esses assuntos. A fonoaudiologia é o meu amor também. E para você, responsável, pai, mãe, vô e avó, que está iniciando essa jornada, continua, não desiste. Vai valer muito a pena. E olha, os pequenos detalhes. Às vezes um olhar, uma palavrinha, um balbucinho, um beijinho. Coisas simples que às vezes a gente não consegue das nossas crianças, mas você vai conseguir, você vai estimular, você vai em frente, não desiste. Hoje você tem apoio aqui, por exemplo, nesse programa. Você tem esse apoio. Você tem conhecimento, você não está sozinho. Então, não desista da sua criança, não desista dessa pessoa especial que está com você, que precisa muito. Levanta. Como eu falei, terapia não faz mal. Vai e você vai conseguir. Muito obrigada. Bom, muito obrigada. Então, antes da gente encerrar aqui, né, o nosso segundo episódio do canal Roda Típica, quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, Easy Personalize e Conexão Infocel, né? É muito importante ter a parceria de vocês aqui nesse nosso projeto. E é isso, gente. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.